Voltando aqui ao nosso estudo, agora com a porta fechada e com um som mais adequado, vamos dar continuidade ao nosso estudo da conjuntiva, agora tratando da histologia. Então, existe uma configuração histológica padrão para a conjuntiva, né? Então, a conjuntiva respeita um padrão que é o padrão de um epitélio estratificado, não queratinizado, sobreposto a uma substância própria, que é esta substância própria que é dividida em duas outras porções. Uma camada linfóide mais externa e uma camada fibrosa mais interna. Vamos, a princípio, estudar a substância própria, né? A lâmina própria desta conformação aqui, da histologia da conjuntiva. Bom, a lâmina própria, como nós já comentamos, ela é dividida em camada linfóide e camada fibrosa. A camada linfóide, também denominada camada adenoide, ela não está presente no nascimento e se desenvolve em torno do segundo e terceiro mês de vida. Ela é formada de um tecido conectivo reticular refinado, fino, em cujas malhas se encontram tecido linfóide, linfócitos, que são células fundamentais na defesa da superfície ocular. Então, olha que interessante. Na lâmina própria da conjuntiva, nós temos como padrão a presença de tecido inflamatório, né, de tecido de proteção, de células inflamatórias, no caso, os linfócitos. E isso nos faz lembrar muito bem, lembrando da importância desses tecidos, que nas infecções oculares superficiais, nas conjuntivites, nós temos a ação muito importante quando essa conjuntivite ela é folicular, principalmente, desses linfócitos, né? Que ocorre uma hiperplasia desses linfócitos, da camada linfóide, da substância própria da conjuntiva. E essa hiperplasia em situações de infecção, tanto infecções virais quanto por exemplo, a clamídia, né, que é uma bactéria específica que leva a essa reação linfóide, nós temos, através dessa hiperplasia, a mudança da conformação da conjuntiva em sua anatomia. E aí nós estamos diante do folículo conjuntival, mais comum o seu aparecimento na conjuntiva tarsal, tanto superior quanto inferior. E em outros tipos de infecção ou inflamações, como até algumas alergias, né? Nós temos a hiperplasia de várias substâncias dentro dessa substância própria, linfócitos, mais outros tipos, a hiperplasia de linfócitos e o aparecimento de outras células e também engurgitamento de vasos sanguíneos, e nós temos aí isso tudo ocorrendo na substância própria da conjuntiva, levando à elevação da mesma, no caso aqui, as papilas conjuntivais, né? Quando nós temos uma conjuntivite papilar, né? Então o vaso central e elevação da conjuntiva, principalmente nas conjuntivas tarsais. E no folículo nós temos os vasos
periféricos à hiperplasia folicular, que vem da região linfóide da substância própria. E mais abaixo, a camada mais profunda da substância própria, nós temos a camada fibrosa, que é uma camada mais profunda e uma camada vascularizada, né? Então, na camada fibrosa, nós temos capilares, ramos das artérias ciliares anteriores, temos linfáticos e nervos. Esta camada fibrosa, ela é mais espessa que a camada linfóide em todas as regiões da conjuntiva, exceto na porção tarsal superior e inferior. Daí nós percebermos que nessas regiões são as regiões mais comuns do aparecimento das estruturas que nós comentamos aqui, das papilas e dos folículos, já que nessas regiões, das regiões tarsais, nós temos a substância própria linfóide predominante em relação à substância fibrosa. Entretanto, meus amigos, a distribuição, quanto à sua distribuição, a substância própria ela varia a sua espessura e densidade de acordo com a região conjuntival que estamos analisando. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, olha que legal. Na conjuntiva tarsal, a substância ela é fina, compacta e firmemente aderida ao tarso. No fórnice, e aqui nós vamos utilizar a terminologia fórnice, englobando a conjuntiva orbital e porção da conjuntiva escleral. Então, nesse fórnice, a membrana, a substância própria da conjuntiva já é mais grossa e também, e neste caso, já pouco aderida ao globo ocular, no caso da região escleral, e ao septo orbital, quando a gente está falando aqui da porção orbital do saco conjuntival. E num terceiro momento, no limbo, nós já temos, né, esta substância própria firme, compacta e que se confunde com a cápsula de Tenon e episclera, na verdade sendo indistinguível dessas duas estruturas, como nós comentamos anteriormente. Então, olha que interessante, substância própria fina, compacta e firme no tarso, substância própria espessa e pouco aderida no saco conjuntival e substância firme, compacta e extremamente aderida e inclusive pouco distinguível de outras estruturas no limbo corneano. Já que falamos da anatomia, da substância própria, agora vamos falar um pouquinho da anatomia do epitélio conjuntival. Relembrando aqui, o padrão do epitélio da conjuntiva é um padrão de epitélio estratificado, não queratinizado. Mas a estratificação, ou seja, o número de camadas desse epitélio e a configuração das células desse epitélio, elas variam de acordo
com a região. E aqui também seria um slide para vocês pararem o vídeo e darem uma olhadinha. Nós temos aqui uma representação muito interessante sobre as camadas e os tipos celulares do epitélio conjuntival nas diversas regiões da conjuntiva. Percebam aqui que nós temos o caminho da margem palpebral, passando pelo epitélio da conjuntiva tarsal, fórnice, fórnice, que é a transição, epitélio da conjuntiva escleral e epitélio limbar. E o mesmo acontecendo aqui na região inferior. Mas vamos então comentar sobre cada conformação desse epitélio estratificado não queratinizado. Então, na região marginal, nós temos esse epitélio estratificado em 5 camadas, sendo que a camada uma superficial, 3 intermediárias e uma profunda. A camada superficial composta de células escamosas, as 3 camadas intermediárias compostas de células poliédricas, então com a conformação estrutural de aspecto geométrico de um poliedro, que são estruturas com vários lados e ângulos, e uma camada profunda cilíndrica. Isso tudo o epitélio da margem conjuntival, mais camadas e formas diferentes. Na região tarsal e orbital, nós temos já a estratificação somente em 2 camadas, sendo que a camada superficial adota uma característica cilíndrica e a camada profunda uma característica cúbica. Percebemos aqui a mudança das células, a conformação das células da marginal para a tarsal e orbital, Então, de 5 camadas, passamos para 2 camadas, de células escamosas, poliédricas e cilíndricas da superfície para a região mais profunda, para cilíndrica superficialmente e cuboide profundamente. Então, percebemos essa desorganização, na verdade, essa variação conforme a região. No fórnice, nós temos, tanto no fórnice quanto na porção escleral, então do fórnice até a região escleral, nós temos 3 camadas de células, sendo que uma superficial é cilíndrica, uma intermediária é poliédrica e uma camada profunda cúbica. Percebamos aqui de 2 camadas da conjuntiva orbital para 3 camadas da conjuntiva, do epitélio da conjuntiva do fórnice e da esclera. E no limbo, nós temos cerca de 10 camadas, sendo que a camada superficial é cilíndrica, uma camada basal cúbica e as camadas intermediárias são camadas de células cuja conformação é poliédrica. Certinho? Então aqui nós fizemos uma revisão dentro do padrão de epitélio estratificado, quantas camadas e quais as conformações celulares de acordo com a região. Entretanto, o epitélio conjuntival ele tem outras especificidades que valem a pena ser comentadas, que são características próprias desse tipo de epitélio que dão certas funções, inclusive, que explicam certas funções deste tipo de tecido que é a conjuntiva, Então, dentre as especificidades do epitélio conjuntival, nós temos essa especificidade em relação ao epitélio corneano, Então, se a gente comparar
o epitélio conjuntival com o epitélio corneano, nós percebemos uma maior desorganização dessas células. É claro, meus amigos, que quando a gente coloca aqui no esquema que o epitélio estratificado, não queratinizado, do fórnice e da esclera se compõe de 3 camadas, isso é uma divisão didática e representa a média desta situação, né? Mas quando a gente percebe aqui no corte histológico, às vezes essas camadas em média são regulares, mas com regiões irregulares mais espessas, então as conformações celulares e o número de camada podem variar, principalmente se a gente comparar, né, com o epitélio corneano. Outras especificidades interessantes para a gente comentar sobre o epitélio conjuntival é também a presença de linfócitos melanócitos dendríticos e células de Langerhans nas regiões suprabasais. Então, nos mostrando que o tecido conjuntivo, que é a conjuntiva, também em seu epitélio tem uma ação de defesa à presença de micro-organismos e patógenos, né? Então, a função muito importante da conjuntiva é essa função imunológica, né? Vamos dizer, da imunidade celular. Outra característica interessante é que, diferentemente do epitélio corneano, em que nós temos a renovação de suas células a partir de uma região específica, que seria a região limbar, no epitélio conjuntival, estas células pluripotentes, capazes de reepitelizar e renovar, de fazer o turnover das células epiteliais da conjuntiva, elas estão, acredita-se que elas estão distribuídas uniformemente na conjuntiva bulbar. Existem vários trabalhos conflitantes a respeito de regiões, não comprovando dessa forma o aparecimento, né, a descoberta, né, o mapeamento de regiões específicas dentro da conjuntiva para ser o berço, né, das células pluripotentes. Mas acredita-se que essas células, e sabe-se que essas células existem, mas que elas estão distribuídas de forma uniforme, distribuídas uniformemente na conjuntiva bulbar. E uma característica interessante é que nesse epitélio conjuntival, algumas células do epitélio corneano podem ser encontradas. E, inclusive, essas células do epitélio corneano, elas podem contribuir para a reepitelização da córnea em caso de um comprometimento limbar. Não sei se vocês já tiveram casos aí de alguns pacientes com uma deficiência limbar pós-queimadura química, né? Uma deficiência limbar grande, às vezes até total, que inesperadamente tem uma reepitelização corneana, né? Talvez ainda pelo fato das células dos stem cells do limbo não estarem totalmente comprometidas, mas pode ser que às vezes tenha aí a contribuição também dessas células do epitélio corneano que estão presentes aí no epitélio conjuntival. Bom, outra característica, especificidade do epitélio conjuntival é a presença destas células caliciformes. Então, diferentemente de qualquer outro epitélio escamoso estratificado, o epitélio conjuntival apresenta disperso e aderido
as células do epitélio conjuntival, as células caliciformes ou goblet cells, que são células, são glândulas unicelulares secretoras de mucina. Acredita-se que estas células representam de 5 a 10% de todas as células da superfície ocular. E quanto à sua distribuição, as células caliciformes, elas não estão presentes na conjuntiva marginal e estão quase ausentes ou pouquíssimo presentes nas células nas regiões limbares. Quanto à sua distribuição, elas são mais numerosas no tarso inferior nasal, né, na região nasal do tarso inferior, e na região medial, principalmente na prega semilunar. Então, se a gente perguntar qual a região mais comum de encontrarmos células caliciformes, podemos falar da região medial, aqui na região da medial, inferior, superior e temporal. Estas células, elas aumentam em densidade numérica até a fase de adulto jovem. Então, elas vão crescendo da infância até o adulto jovem e depois dos 18 aos 20 anos, essa densidade numérica nessas células diminui, decai essa densidade numérica até os 30 anos e daí para frente permanece estável. Né? E é importante nós falarmos aqui da localização dessas células caliciformes, que em situações específicas de inflamação ocular, como por exemplo na síndrome do olho seco, estas células elas podem ser encontradas fora da conjuntiva, como por exemplo no epitélio corneano. Então, existe célula caliciforme no epitélio Pode existir célula caliciforme no epitélio corneano? Sim, se houver uma inflamação do olho, como no caso acima do olho seco. Se caso, numa situação normal, isso não acontece. Então, essa célula, né, que é uma glândula unicelular, trata-se de uma glândula apócrifa, né, em que todos os grânulos das substâncias, no caso da mucina, eles são secretados quando a célula é ativada. Então, olha que legal que nós temos aqui as células caliciformes já liberando os seus grânulos, né? E essa ativação dessas células se dá por inervação parasimpática que circundam as glândulas. Muito importante nós lembrarmos que as células caliciformes são a principal fonte das mucinas solúveis no filme lacrimal. Essas mucinas, elas funcionam para proteger, hidratar e lubrificar a superfície ocular. Também servem de interface entre as moléculas de água da lágrima e o glicocálex da superfície ocular. Glicocálex, estrutura que nós estudamos no nosso estudo de anatomia da córnea e que vamos estudar também quando formos falar sobre o filme lacrimal. Vamos dar uma paradinha aqui, já estamos quase terminando, faltam só 10 slides, mas vamos tratar de outro assunto daqui para frente, seria adequado a gente parar um pouco. Então, até mais, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.